Agora a gente fala então, né, continuando nesse tema, que a população mundial precisa remover o gás carbônico da atmosfera até o fim desse século, né, segundo aí o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, a Organização das Nações Unidas. Uma das estratégias para isso é a remoção de carbono da atmosfera, que pode ser feita por meio do reflorestamento, por exemplo. Mas tem também uma outra solução baseada em alta tecnologia que vem ganhando espaço. São técnicas industriais que retiram o CO2 do ar e armazenam no subsolo. Mas como que isso é possível? A resposta quem traz para a gente é a Isabela Morbach, que é cofundadora da CCS Brasil. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria que você começasse explicando para a gente justamente, né, como é que funciona esse processo de retirada e armazenagem de carbono no subsolo e mais, qual que é o potencial dessa técnica para contribuir com o mundo aí no combate ao aquecimento global. Bom, a captura e o armazenamento de CO2 é uma cadeia tecnológica que é dividida em três principais etapas. A primeira delas é a captura de CO2, então a capacidade que a gente tem de colocar filtros, vamos dizer imaginariamente, nas chaminés das indústrias que emitem CO2 e separar esse CO2 e evitar que ele vá para a atmosfera. Então a gente captura esse CO2 que ia ser dispersado na atmosfera e aí a gente tem que fazer alguma coisa com ele. Então a segunda etapa é o transporte da fonte de captura, então lá da fonte industrial, da fonte de planta de energia, até o lugar onde ele vai ser armazenado, que a gente fala armazenamento geológico. O que é o armazenamento geológico? É a capacidade que a gente tem de pegar essas pequenas moléculas de CO2 e injetar num reservatório geológico. Então, para que as pessoas tentem imaginar um reservatório geológico como uma grande esponja ou como uma grande pedra-pome. Se a gente ficar gotejando água numa esponja, ela vai absorvendo e espalhando esse líquido na esponja. Assim é um reservatório geológico, só que com microporos. A gente tem, então, a capacidade de pegar esse CO2 que foi capturado e ir injetando no subsolo a mais ou menos 2.000 metros de profundidade, e a rocha vai capturando e esse CO2 fica lá para sempre. Então, é essa cadeia tecnológica em três etapas. Entendi. Nossa, Isabela, ficou muito fácil para a gente entender aí do jeito que você explicou. E quais que são as principais empresas que vão conseguir se beneficiar, né, disso? Vocês chamam essas empresas, né, de hard to abate, que são as indústrias aí que têm dificuldade em trocar os combustíveis fósseis por combustíveis limpos. Quais que são elas? Existem essas empresas, sim, principalmente as indústrias siderúrgica, Uhum. indústria de cimento, papel e celulose, petroquímica e fertilizante. Por que elas são difíceis de reduzir as suas emissões? Porque não é só uma questão de custo, é uma questão de tecnologia. Então, hoje, no processo de produção dessas empresas, é difícil de substituir o processo por um processo que não emita. Então, a solução delas, e isso normalmente está relacionado à necessidade do processo delas envolver muito uso de calor. Uhum. E aí a gente não consegue ter fontes de calor tão concentradas, por exemplo, com energia elétrica. E aí é uma forma de viabilizar a descarbonização dessas indústrias. Mas não são só essas indústrias. A indústria, por exemplo, do etanol é uma indústria que vai ser muito beneficiada por essas tecnologias. Por quê? Porque além de reduzir a emissão, no final do ciclo de vida do etanol, a gente chama de remoção de CO2. O ciclo de vida, ele mais do que reduz, ele retira CO2 da atmosfera. Então, os créditos de carbono que virão da indústria do etanol, que usar técnicas de CCS, serão considerados que carbon removal. Então, é um crédito de carbono com muito equiparado, tecnicamente falando, ao reflorestamento. Não é só emitir, é retirar CO2 da atmosfera. Que interessante, Isabela. E como que a gente precisa fazer para isso avançar no Brasil, né? Quais que são as principais dificuldades aí envolvidas e quais também os possíveis caminhos? A principal dificuldade atual, a gente já tem projeto anunciado, é o marco regulatório, porque o reservatório geológico, ele é um bem público, ele é da União. Então, para que a gente tenha uma forma de explorar, para que a União consiga outorgar a exploração desses bens, precisa de uma lei dizendo como é que isso vai ser feito. Então, a indústria toda, a indústria de etanol e toda a indústria que quer fazer CCS, está esperando esse marco regulatório para conseguir injetar efetivamente esse CO2 de forma permanente.
Entendi, Isabela. Inclusive, tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, a Petrobras já vem fazendo esse processo, né? Inclusive, eles reinjetaram mais de 10 milhões de toneladas de CO2 no ano passado, o que representa 25% do total mundial de empresas que utilizam essa tecnologia. E agora eles vão investir, inclusive, também para que outras empresas possam também fazer essa remoção. Há uma demanda real para isso, né? Quais tipos de companhia podem se beneficiar desse processo, né? Desse tipo de ação aí como o da Petrobras? Há uma demanda para isso, mas aí a gente precisa esclarecer uma coisa. A Petrobras faz sim, faz de forma legal, mas o que ela está fazendo hoje é reinjetar CO2 no próprio poço. Uhum, Isso é considerado o uso do CO2. uhum. Então, por isso ela pode fazer. As demais empresas que vão fazer o armazenamento puro, que é realmente fazer um poço só para armazenar, elas dependem do marco regulatório. E sim, há um universo de empresas, especialmente no Centro-Oeste e no Sudeste, que há uma pressão muito grande internacional. A Europa vai começar a taxar a fronteira para que os produtos se descarbonizem. Então, essas indústrias todas que eu falei, elas são indústrias que não têm a expertise que a Petrobras tem e outras indústrias, outras empresas de petróleo têm. Então, elas vão ter que se unir com essas empresas que sabem injetar o CO2 e elas vão ser a fonte do CO2, a fonte de captura. Então, vai ser uma combinação de indústria, por exemplo, siderúrgica contratando uma empresa de armazenamento de CO2, que provavelmente será uma empresa que foi um dia ou continua sendo uma empresa de petróleo, mas ela quem consegue prestar o serviço de armazenamento, porque ela sabe fazer isso há muito tempo. Entendi, perfeito, Isabela. Muito obrigada por explicar aí também essa tecnologia para a gente, né? E mostrar como tem possibilidades, né, para a gente conseguir tirar CO2 da atmosfera. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada eu e agradeço o espaço para a gente contar e explicar o que é CCS. Tá certo, obrigada mais uma vez. Bom trabalho para vocês. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.